aí, meus bidos invisíveis? Bom, galera, é o seguinte, eu sou um cara que... Quem acompanha no Twitter sabe que eu não gosto desses vídeos que falam final explicado. E eu pensei em colocar esse título porque é um título bem intuitivo, né? Porém, eu não acho que o final deste filme, O Homem Invisível, precisa ser explicado, ele está ali na cara. Mas eu queria muito comentar sobre o final deste filme, sobre o filme em si, com spoilers. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou comentar aqui sobre o final do filme e certas outras coisas que eu achei, que dependendo vocês podem não ter visto, ou vocês talvez viram algo que eu não vi e eu gostaria que vocês comentassem aí, beleza? Então é algo aqui só pra conversar com vocês, porque eu quero falar da minha experiência com o final deste filme, este filme com spoilers, né? Então vamos lá. É o seguinte, galera, quando o filme acabou, eu senti um gostinho amargo na boca, porque eu queria algo óbvio. O que eu queria? Eu queria que naquele momento que a Cecília foi falar com o marido dela, que estava vivo, né? Que ele entregasse que ele fez todos os acontecimentos do filme. Ai, que burro! E eu queria muito isso, mesmo que fosse óbvio, pra eu ter certeza de que ela estava certa. Porque no momento que ela matou ele, eu fiquei me sentindo meio estranho, deu um ar de que ela era vilã, principalmente quando ela meio que olhou pra câmera e deu um sorriso super vilanesco, sabe? Então eu fiquei tipo, caraca, vai ter mulher invisível daqui a pouco e ela vai ser a vilã, tá ligado? Eu não sei, eu senti esse pressentimento que não tinha nada a ver. É verdade. Porque o filme deixa muito óbvio desde o começo de que o cara é o vilão. Principalmente porque... o fato de que logo no começo do filme, quando ela tá fugindo, ele chega e dá uma quebrada no vidro, assim, com tudo, dando a entender que o cara realmente é doido, tem um parafuso a menos, sabe? É um cara que realmente deveria ser abusivo no relacionamento. E aí, quando ele morre, dá um ar meio estranho e a gente sabe que é a partir daí que a história vai começar a pegar, né? Então você vê várias assombrações dele, ele estando muito perto dela, o Homem Invisível no caso, que a gente não sabe quem é, se é o marido dela ou se é o irmão do marido dela, né? No caso, o Adrian ou o Tom. Então, a gente vai vendo que ele está perseguindo ela a ponto de tirar fotos dela enquanto ela está dormindo, que ele conhece ela. Então temos a cena que me deu um baita de um susto, que é o surpresa no momento que ela joga tinta e ele é pego de surpresa e ele cai realmente. E então, no momento que ela começa a ser vista como louca, principalmente porque a irmã dela morreu, ele aparece no quarto dela e na hora que ela está apagando, você ouve ele falando surpresa, dando a entender que é o mesmo cara que estava lá no quarto dela. E então, temos a primeira aparição da voz dele, que remete à voz do Adrian que apareceu logo no começo do filme. Após isso, temos a revelação de que o Tom, o irmão do Adrian, está trabalhando com ele, eles estão em conjunto. E a gente percebe que eles querem algo ali, né? Uma paz com a personagem. O que claramente ela não aceita porque a irmã dela está morta, né? Então é quando ela finge um ataque e pega o Adrian de surpresa, né? Até que tem todo aquele embate muito bem feito lá no hospício. E aí quando eles fogem, eles estão na chuva, ele ataca ela e fala assim: você não vai machucar o nosso filho e você não vai impedir que eu tenha o meu filho. Então ali deixa muito na cara de que é o Adrian, porque... por que raios o Tom ia falar daquele jeito, sabe? Tão preocupado e do próprio filho. Então naquele momento é revelado pra gente que é realmente o cara. Sem contar que a roupa dele está bugando muito pelo fato de ter sido atingido pela faca. Então, quando ela vai perseguir ele, que ele consegue fugir, né? Que ele pega o carro e vai atrás da garota que virou amiga da Cecília, né? Que é filha do amigo dela. E aí... quando chega lá, o uniforme está inteiramente invisível, em nenhum momento aquele uniforme buga. E aí, na hora de matar a garota taca ali o bagulho no olho dele, né? E aí ele é pego de surpresa, ela tenta fugir, mas depois ele consegue persuadir, pegar ela e depois pegar o pai dela, né? Que no caso os dois estão sendo ali bem ferrados. E aí chega a Cecília e atira nele com tudo e mata ele. Sem contar que você sente um ar de inexperiente. E o que acontece? Na cena ali do hospício, quando a Cecília fala com o Tom, ela fala assim: mano, você é praticamente a mesma coisa que o Adrian, vocês são a farinha do mesmo saco, só que você não tem tanta coragem como ele. Então ela já diz ali que ele não é
igual o Adrian, mas tem vários aspectos para ser parecido. Principalmente que os dois devem ter um parafuso a menos, no caso. E aí quando a gente vê que o Tom está morto, tem vários atributos que entregam que havia um trabalho em conjunto. Porque, além de ele ter tentado persuadir a Cecília para ela contar a verdade, deixar o Adrian ter o filho dele, o fato é que quando o Homem Invisível apareceu pela primeira vez na casa e puxou o cobertor, e aí a Cecília acordou e acordou todo mundo, e aí a garotinha pega o spray e aponta assim, e o pai fala, mano, não faz nada. E provavelmente o Adrian estava lá naquele lugar, ele viu aquilo, ele viu o spray. E aí quando a menina aponta o spray pro Tom e o Tom não faz nada, dá muito a entender de que não era ele que estava lá naquele quarto. Sem contar o fato de que o uniforme dele estava muito bem feitinho, sabe? O fato de que o cara fugiu da chuva, o uniforme estava toda hora bugando. Branco aparecendo, branco aparecendo. Branco, no caso, é quando você não via ele. E aí, quando chegou na casa, em nenhum momento ele bugou. Até que eu me incomodei na hora. Eu falei, caraca, o bagulho não tá bugando e isso não tá fazendo sentido com o que tava sendo mostrado antes. Quando ele morreu. E aí, você vê o Adrian preso, pensa assim comigo. O momento que ele fugiu, ele ligou pro Tom e falou assim, ó, Tom, é o seguinte, se veste e vai lá matar a garota. Enquanto isso, ele vai lá fingir que ele tava sendo preso o tempo todo. Porque ele sabia que o Tom ia ser morto. E o Tom era muito bajulado por ele, como ele mesmo próprio disse no começo do filme. Então você tem ali a morte do Tom e o próprio Adrian tentando se controlar quando ele tem aquele último encontro com a Cecília. Até que ele fala que a mão dele tá tremendo. E quem garante que ele tinha essas tremedeiras de mão antes, quando eles namoravam? Não é bem isso, porque tem dois fatores para ele estar com a mão tremendo. Um, ele foi muito bem atingido com a faca, uma faquinha, né, bem pequenininha assim, quando ferrou com a armadura dele no hospício. E teve um momento que ela pegou a arma e conseguiu dar um tiro nele nas escadas antes dele fugir. Até que você vê o sangue explodindo assim na parede e você não vê ninguém. Então, o fato da mão dele estar tremendo é provavelmente porque ele poderia ter sido atingido por alguma coisa e estava daquele jeito. Até que você viu ele todo fechado de blusa. Quem garante que não havia um sangramento aqui e tudo mais, né? Tem todas essas paradas. Enquanto isso, você vê um forte controle nele, principalmente quando ela decide ir no banheiro. Ela vai para o banheiro e ele fica assim, meio parado, pensando com uma cara um pouco de sério, assim. Não parece ser o mesmo cara que foi apresentado um pouquinho antes. Sem contar que é sempre bom ter na memória o homem que a gente viu no começo do filme, que apareceu já quebrando um vidro com a própria mão, só pra pegar a esposa e pegando ela pelo pescoço ainda. Então, esse é o homem que a gente viu no começo do filme, então faria todo sentido não ser ele o carinha bonzinho que estava aparentando ser no final do filme. Então, após tudo isso, a Cecília, em um ato totalmente absurdo de não precisar que ele revele alguma coisa, vai lá e mata ele, dando um sorriso no final, interpretando de que o jogo virou. Cara, eu só queria comentar sobre isso mesmo, porque eu fiquei muito pensando nisso depois do filme, comentando com meu pai, discutindo, e cada vez mais as ideias do que aconteceu durante o filme vinha na minha cabeça, e eu só queria falar isso tudo com vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, comentem aí o que vocês acharam de O Homem Invisível, e o que você acha de tudo isso, se o fato do spray e tudo mais não faz sentido pra você, ou faz, e você, caraca, real, faz tudo sentido. E você só queria ver esse vídeo aqui, eu quero que vocês deem todos os spoilers do mundo, eu quero spoiler nesse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui comigo se vocês acham que não concordam com alguma coisa, ou se vocês concordam, ou só queriam dizer o que vocês acharam do filme com spoilers, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, falou!